Boa tarde, crianças. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vamos contar uma historinha. O que vocês acham? Uma boa ideia? Primeiro a nossa vela, não é? Então, a história de hoje é sobre um rei. Esse rei morava muitos anos atrás no seu castelo e todos ajudavam e gostavam muito desse rei porque ele era muito sábio. O rei então, certo dia, tinha uma ideia e ele queria presentear o rei da vizinhança com um presente. E ele pensou e pensou qual seria um presente bem legal, mas também para ver se esse rei também tinha uma certa inteligência. O rei então mandou fazer 3 estátuas pequenos de ouro, mas todos iguais. Parecia. Ele mandou então o criado dele ir de cavalo até a vizinhança para entregar o seu presente para esse rei de vizinhos. Quando então o criado ofereceu esse presente do seu rei, ele disse: "Meu querido rei da vizinhança, esse é um presente do meu rei do nosso país. E ele ofereceu esse presente para você descobrir o que quer dizer essas 3 estátuas iguais." O rei, então, do vizinho, ele agradeceu de coração e disse que logo se ele percebesse a diferença entre um e o outro, ele ia, então, avisar para o rei do criado. Assim, o criado voltou para o seu país, voltando de cavalo, e contou para o seu rei o que se aconteceu e que as notícias iam ser dadas logo mais que o rei da vizinhança descobria o que era a diferença entre as 3 estátuas iguais. O rei então olhou, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Pegou na mão, virou, olhou de novo, mas não conseguia descobrir uma diferença. Ele achou que as 3 estátuas eram todas iguais. Quando ele não conseguiu descobrir a diferença, ele chamou a rainha e disse: "Minha querida, eu recebi esse presente do rei dos vizinhos e ele me deu para descobrir o que é a diferença entre as 3 estátuas. Você pode ver se você encontra alguma diferença?" A rainha então olhou, virou, olhou mais um dia, olhou uma semana, olhou 2 semanas e não descobriu nada. O rei então chamou a princesa e disse: "Minha filha querida, aqui eu tenho 3 estátuas. Recebi do rei vizinho e ele gostaria de saber se a gente descobre o que tem de diferença entre essas 3 estátuas que parecem iguais." A filha então, a princesa, olhou e olhou um dia, olhou 2 dias, olhou uma semana, olhou 2 semanas, olhou 3 semanas, dormiu na cama dela com as estátuas, mas não descobriu as diferenças. O rei então chamou o seu conselheiro e ele pensou: ele com certeza vai saber o que está acontecendo. O conselheiro então, ele levou as estátuas para sua casa, olhou um dia,
olhou 2 dias, olhou 1 semana, olhou 2 semanas, olhou 3 semanas, olhou 4 semanas e não descobriu. O povo do reino desse rei ficou comovido porque gostariam muito de ajudar o rei. Parece que ninguém conseguia descobrir o que era. Até certo dia chegou um jovem e bateu na porta do palácio. O rei abriu e disse: "Você será que vai poder me ajudar?" "Eu vou olhar", disse o jovem, "mas eu gostaria um favor. Me falaram que eu ia ser preso, mas na verdade não fiz nada errado. Eu gostaria se eu descobrisse, então, a diferença entre essas estátuas, se o rei me desse a mão, a princesa, para eu casar com ela." O rei pensou, e pensou mais uma vez. E queria descobrir por que o rapaz ia ser preso e mandou os criados para perguntar qual rumo era esse. Mas os criados logo voltaram e falaram que o rapaz era inocente. O rei pensou mais um pouco e falou com a rainha o que ela achava da ideia. Ele não queria parecer bobo perante o outro rei que deu o presente para ele. E a rainha disse: "Eu acho uma boa ideia. Eu olhei o rapaz e me parece um rapaz inteligente. Vamos pedir para ele olhar as 3 estátuas." O rapaz, então, no salão do rei, olhou as 3 estátuas. Olhou bem olhado e ponderou e olhou, pegou na mão, virou para lá, virou para cá, até que ele pegou um fio de prata e viu que em cada estátua tinha um buraco na orelha. Com esse fio prateado, ele enfiou em cada orelha e viu que na primeira estátua o fio entrou na boca. Na segunda estátua, ele enfiou o fio prateado e saiu no outro ouvido. A terceira estátua, ele enfiou o fio prateado e saiu no umbigo. Quando ele descobriu tudo isso, ele levou as 3 estátuas até o rei e disse: "Olha, eu descobri o segredo das 3 estátuas. Parece que é um livro aberto para nós. Vamos discutir o assunto." E ele então mostrou a primeira estátua para o rei e o fio saiu pela boca. Mostrou o segundo e saiu pelo ouvido. E o terceiro, o fio saiu pelo umbigo. E o rapaz disse: "Meu rei, se você pensa, se o fio sair pela boca, se você diz alguma coisa para alguém e ele logo em seguida vai contar para todos, isso não é muito bom. A segunda estátua, o fio sair pelo ouvido, se você conta algo para alguém, mas logo ele esquece, também não me parece uma boa coisa. O terceiro, então, o fio entra e sai pelo umbigo. Parece que essas pessoas escutam e guardam no coração o que foi dito." O rei ficou de boca aberta pela tanta sabedoria. Ele então cavalgou até o reino do outro rei de quem ele tinha ganho as dádivas e contou para o rei o que ele descobriu. Os 2 reis se abraçaram e disseram: "Sim, essa é uma verdade verdadeira. Nós vamos ser amigos para sempre." E assim que foi. E o rapaz, o inteligente que descobriu, ele então pode
casasse com a filha do rei. E eles viveram com certeza muito felizes. E se não morreram, com certeza estão vivendo felizes até hoje. Então, boa noite para vocês, viu, crianças? Até uma outra semana. Aí tem mais. Dormem com os anjos.